Sobre aquele assunto que você me perguntou, né, sobre a questão da relação ciência e religião, depois que eu fui estudar a história da ciência, né, você sabe que eu tenho um mestrado em história da ciência, depois que eu fui estudar a história da ciência, eu percebi algumas coisas. Uma delas foi que a minha abordagem sobre essa relação, ela estava errada, porque eu tinha a ciência como um corpo de conhecimento sólido, não é? Altamente sistemático, sólido e que crescia ou crescia progressivamente, se desenvolvia progressivamente através de acréscimos ao conhecimento anteriormente obtido. E, na verdade, isso não é ciência. A ciência não se desenvolve assim. Isso é um mito positivista. Essa é uma visão da ciência que sobreviveu até a primeira metade do século XX e depois, né, com obras importantes de críticos, foi como o Zizou, como o Arrhenius, internalista, mas também vai contribuir bastante para isso, como Ludwig Fleck, como o autor do livro sobre esse tema que mais chamou a atenção na publicação em 62, o Estrutura das Revoluções Científicas, o Thomas Kuhn. Então, essa esteira de pesquisadores da história da ciência demonstrou que essa ciência, ela tem mais influência da sociedade da sua época, como tem tanta influência da sociedade da sua época, como qualquer outro corpo de conhecimento que não seja dogmático. Então, por exemplo, nós vimos durante toda a Idade Média os cristãos tentando alinhar a Bíblia, a ciência da época, e a física da época era aristotélica. Então, toda a forma de pensar foi em harmonizar as escrituras com Aristóteles e fez sentido para eles. Aristóteles começa a ruir já no século XV, né? Nós já temos questionamentos no século XV, movimento renascentista, que é muito diferente do que a gente aprende nas escolas. Os renascentistas também eram religiosos, os renascentistas tinham a sua crítica ao período, ao medievo, mas nenhum deles tinha aquela visão ateísta, não é? Ou agnóstica, ou como nós vemos hoje. E eles também não fizeram apenas rupturas. E as rupturas que eles fizeram com um período, era buscando na antiguidade respostas. Então, muita coisa que a gente esquece, ou que não é ensinado nos estudos de renascimento nas escolas, e nem na faculdade. Digo isso porque eu estudei renascimento na faculdade também. Então nós temos a física aristotélica, depois a física newtoniana, não é? E depois, que é muito mecanicista, e depois nós tivemos, no começo do século passado, a física quântica. As três não são a mesma física, tá? Mas essas físicas têm sido, por exemplo, os modelos que muitos teólogos têm usado, ou muitas pessoas têm usado para explicar hoje, através da física quântica, por exemplo, a espiritualidade, a existência da alma, enfim, entidades, né, subatômicas que vão influenciar no meu pensamento sobre as entidades metafísicas às quais a Bíblia fala. Então, para mim é um caminho tendencioso, perigoso, não é? Dentro da própria física, nós tivemos só do período, vou contar de Newton para cá, não é? Newton acreditava que a luz, ele foi um dos grandes nomes da ótica, né? Da pesquisa sobre a ótica no Ocidente. Então devemos muito do estudo da ótica a Newton, que acreditava em um monte de esoterismo, que acreditava na pedra filosofal, era alquimista. Essa ideia do Newton,
que não praticava religião e que não acreditava em misticismo, não existe. Ele foi fortemente influenciado, não é, pelo pessoal de Cambridge, que tinha uma ala de pessoas na Universidade de Cambridge no século XVII, que tinha esse pensamento, né? O Henry Moore, Ralph Kilberworth, que eram os caras, inclusive, que criaram os termos monoteísmo e teísmo, tá? Então eram esses caras, esse círculo que existia ali, que o influenciou também, que eram todos pessoas que acreditavam na vida pós-morte, né? E que acreditavam em todas essas doutrinas e que viam a sua ciência como um substrato desse conhecimento. Tá? A gente não pode perder isso de vista. Então, para Newton, a luz era um corpúsculo, não é? Corpúsculo de matéria. Depois, a ideia da luz foi um movimento ondulatório. E depois, a luz passou a ser vista como uma entidade quântico-mecânica, como se fala hoje. Então, peraí, esses três conceitos não foram conceitos religiosos, foram conceitos físicos, né? Físicos. Então, durante períodos diferentes, a luz foi vista de formas diferentes, por sociedades diferentes, a partir de interpretações diferentes. Então, se isso é uma regra dentro da história da ciência, tá? Quando foi estabelecido lá, quando falaram a primeira vez na ideia da Pangeia, né? Até esqueci o nome do meteorologista que trouxe essa ideia, de que o mundo todo havia sido um continente único, ele foi zombado e criticado durante mais de 50 anos. E uma das coisas que falavam dele é porque, como ele não era geólogo, diziam, é coisa de meteorólogo, o cara está com a cabeça lá em cima, quando devia estar pensando aqui embaixo, né? E com o tempo, nós vimos o quê? Percebemos com o tempo que ele estava certo. Hoje, se alguém falar que a Pangeia, né, a ideia de um continente único, a ideia científica da Pangeia e da Pantalassa, né, um único continente, um único oceano, primordial, se alguém negar isso, vai ser zombado e escorraçado da academia. Mas lembrar que, se fosse no começo do século passado, essa pessoa que estaria certa. A ciência é feita de contradições. E aí, de rupturas, continuidades. E aí nós temos que pensar nisso, por exemplo, do ponto de vista da evolução. A evolução tem que ocorrer, né? Eu tenho necessariamente que entender o mundo dentro das ideias evolucionistas. A vasta, mais de 85% dos fósseis são de seres iguais aos que nós temos hoje, sem nenhuma mudança, né? Lembra daquela história do selacanto, que diziam que era o peixe primitivo, né? A passagem do peixe era a forma de transição entre a vida aquática e a terrestre. O selacanto continua na água hoje, como sempre viveu, sem nenhuma alteração. O jacaré e a maioria dos animais que nós conhecemos, né? Então, a maioria dos fósseis que temos são de seres que não mudaram. Não mudaram. Então, essa evolução é uma regra. Acreditar na evolução por ser a teoria, né? A hipótese, a teoria majoritária, será que é o melhor caminho? E se daqui a 100 anos nós comprovarmos que a teoria da evolução não existiu? Como já tem muita gente que questiona essa evolução humana. Porque se eu abraço a teoria da evolução, eu tenho que abraçar tudo. Mas existem críticos hoje, né, antropólogos, dizendo que a árvore da vida, a árvore do homem, né, essa árvore, ela está errada. E no passado, se você estudar sobre o homem de Nebraska, né, o homem de Piltdown, você vai ver esses enganos.
formas simiescas que diziam, e no outro caso, uma forma simiesca misturada, falsificada, e o outro, um dente de um porco do mato, que entrou na linha como se tivesse sido a linha, fizesse parte da nossa linha evolutiva. Tá? Então, interpretações erradas, falsificações, erros. Lembre-se que o cientista, né, ele não é um cara que ele pega simplesmente e descreve a natureza. Essa visão de que o cientista descreve a natureza é uma visão positivista, falsa, é uma filosofia. Hoje nós sabemos que ele não faz essa descrição, mas na verdade ele faz uma interpretação, e essa interpretação está sujeita às mudanças de pensamento da sua época. Quando ele interpreta, ele imprime as suas ideias. Isso é muito interessante. Agora, eu não estou ensinando aqui que a ciência deve ir para um relativismo absoluto, tá? Como também não estou ensinando, não acredito nesse positivismo ingênuo. Então a gente tem que achar um equilíbrio. Nem o positivismo ingênuo, que a maioria dos cientificistas tem, nem o relativismo absoluto, que às vezes alguns tentam impor para tentar padronizar com a sua fé. Eu não preciso da ciência para crer na Bíblia, tá? E se tem alguma coisa que se harmoniza, tudo bem, né, que for claramente harmonizado, eu vou aceitar. Se não, eu não vou entrar em conflito de forma nenhuma, porque são coisas diferentes, linguagens diferentes, né, que nós não podemos esquecer. Tá certo? Então essa é a minha posição. Por que eu tenho que atacar o meu barco da fé no porto da ciência se ele muda? Se ele sempre, nunca está no mesmo lugar, nunca é a mesma coisa. Ele pode ser mudado radicalmente os conceitos, tá? E quem diz que não, é que não estudou história da ciência, não sabe como se desenvolveu a ciência e não conhece os termos usados dentro da pesquisa da história da ciência para detectar essas ideias. E é lamentável que tenha muita gente com um pensamento positivista em pleno século XXI, com a cabeça positivista, olhando para a ciência como se ela fosse esse corpo absoluto de verdades indiscutíveis, tá? Daqui a 100 anos, nós vamos ver que muitas das coisas que foram ensinadas hoje não estão mais lá, né? Não são mais verdades. E essa observação é uma observação verdadeira. Pode pegar qualquer tratado de 100 anos atrás sobre qualquer área da ciência, para ver se as verdades de 100 anos eram as mesmas verdades de hoje, só acrescidas algo, né? Só ampliadas. Você vai ver que não. Deus te abençoe, fica na paz e espero que isso aí ajude a esclarecer a mente daqueles que têm uma concepção muito, muito, muito errada do que de fato é a ciência ao longo da história.